ao fazer isso, ele está colocando em questão o pensamento da tradição que entendia e justificava todos os erros e acertos em razão de Deus. Certo? Então, por isso que ele vai colocar isso em questão. Ou seja, se o pensamento for esse, então nós não podemos dispensarmos de colocar em questão também o erro. Qual erro? O erro cometido por nós, porque já que Deus é responsável por tudo. Tá, gente? Então, claro, óbvio, Descartes coloca tudo isso por quê? Porque ele precisa, mais uma vez, colocar agora uma outra tradição em xeque. Ou seja, esse pensamento acerca de Deus também não se sustenta. Certo? Nem esse pensamento acerca de Deus pode fundamentar qualquer verdade futura nas ciências, assim como o pensamento, qualquer pensamento fundado, no pensamento aristotélico, também não pode sustentar nenhuma verdade futura nas ciências. Nenhum nem outro. Ok? Essa concepção de Deus não nos serve. Porque senão nós falseamos, para voltar na afirmação da Débora. O Descartes vai retomar isso para dizer depois: se nós erramos por incompetência nossa. Se nós acertamos por competência nossa. Aí o Descartes vai dizer: como é então que algo pode ser descoberto por nós? Esse como só pode ser dito pelo método. Tá? Método é o quê? Significa o quê? Caminho. Caminho para o quê? Para a verdade. Que verdade é essa? Científica. Acerca de quê? Coisas externas. O que são coisas externas? Toda e qualquer coisa material. Toda e qualquer coisa sensível. É isso que pode o método. Tá, mas vamos voltar aqui à nossa questão, mas antes, falei, Cíntia. Vamos chegar lá. Tá, ele vai tratar disso. Mas antes, ele precisa resolver os problemas. Tá? Nós temos aqui dois problemas. Os dois problemas já apresentados. Quando eu retomei essa questão histórica, aí foi apenas para justificar a razão pela qual Descartes faz isso. Que ainda hoje nós falamos que se alguém morre, uma morte inesperada principalmente, as pessoas logo falam: mas Deus sabe o que faz. Para Descartes, Deus não tem nada a ver com isso. De jeito nenhum. Muito na cabeça, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Não esqueça disso nunca mais. Tá? Não, isso é importante. É importante. Vocês vão ver depois que é importante. De jeito nenhum. Não pode ser. Então vamos lá. Volta. Fala, Calé.
certinho o que você fala. Então tá. Para vocês não confundirem agora, vou retomar algumas partezinhas do tópico 10. Porque isso é de fato confuso para quem não leu o Descartes, né? Para quem não conhece nada do Descartes. Ou mesmo até, às vezes, leva até algumas pessoas que... Não quem conhece Descartes não ia mas quem de fato conhece, né? Esse iniciozinho do parágrafo 10. Haverá talvez aqui pessoas que preferirão negar a existência de um Deus tão poderoso e acreditar que todas as outras coisas são incertas. Por que Descartes está falando isso? Haverá talvez algumas pessoas que preferirão negar a existência de Deus, de um Deus tão poderoso e acreditar que todas as outras coisas são incertas. Por que Descartes está falando isso? Gente, olha só, vamos continuar pensando na dinâmica de pensamento do Descartes. A dinâmica e o que quer dizer, a estratégia de pensamento do Descartes é eliminar todas as dúvidas existentes para que só depois ele mesmo possa afirmar algo de absolutamente verdadeiro. Gente, Descartes, até o momento, mesmo que vocês não tenham lido, né, a primeira meditação, mas que tenham lido até agora o modo como o Marcos já apresentou Descartes, porque é exatamente isso que vai ter que colocar tudo isso aqui Ei, Ângela, beleza? Tranquilo? Vamos chegar? Noite. Boa noite. Oi, Janaína. Você? Eu? Tô vendo a aula dele. Depois eu vejo. Você tá ali, você não veio? Vou dar hoje não. Não? Que bom. E aí, Ana? Que ótimo. Eu só escutei, mas você não entendeu nada. Segundo semestre de aguarde. Tchau. Ela quer. Lá na página 53 tem um título. Vamos voltar aí rapidamente. Das coisas que podem ser postas em dúvida. Certo? Na página 73. O início. Aí é bem grande. Das coisas que podem ser postas em dúvida. Vocês concordam que nós ainda estamos nela, né? Ou seja, das coisas que podem ser postas em dúvida. Certo? Primeiro Descartes colocou em dúvida o quê? Né? Depois ele passa a colocar em dúvida exatamente o quê? O modo como se pensa Deus. Por que ele precisa colocar em dúvida Deus? Porque ele precisa, por um lado, colocar os sentidos, né, ou mostrar que não se pode fundamentar nenhuma verdade nas ciências a partir dos sentidos. Assim como não se pode sustentar nenhuma verdade nessa ideia de Deus. Porque ele prova, né, a partir dessa estrutura de pensamento, né, apresentada acerca de Deus. Certo? A estratégia ainda do Descartes é
se eu não consigo provar nem a veracidade, nem a falsidade de algo, eu tenho então que apelar ao absurdo, ao hiperbólico, ao extremo, ao exagero, para que eu possa, no futuro próximo, provar ou que esse exagero é que é o verdadeiro ou que é falso. Porque senão eu não terei como enfrentar os problemas, por exemplo, do ceticismo. O que o ceticismo afirma? O que os céticos afirmam? Afirmam que toda verdade só poderá ser concebida como verdadeira, única e exclusivamente, se for objetiva. Se não for objetiva, não pode ser dita como verdadeira. Descartes precisa negar também isso. Tá? Subjetiva é o quê? Oi? O que significa a verdade subjetiva? É a verdade que é da coisa. Depende de nada exterior. Não. Olha só. Não, vamos deixar isso em suspenso, só para a gente não perder o raciocínio, tá? Da sequência aqui de pensamento do Descartes, para a gente entender que exagero é esse, tá? Para a gente esclarecer essa questão aqui do capítulo tópico número 10, que todo mundo confunde. Uma gama absurda de gente que lê Descartes e acaba confundindo. Então Descartes apela. Ele apela dizendo, qual é o sentido desse apelo? Descartes afirma que se eu não posso afirmar, né, essa existência e perfeição do Deus ao modo como a tradição afirma, até porque eu não tenho agora, até o momento nenhuma certeza, não tenho como provar nenhuma certeza, certo? Se eu não tenho como, então agora eu vou fazer o seguinte, afirma Descartes: partirei do seguinte pressuposto. Inclusive a afirmação do Descartes não deixa de ser não apenas curiosa, mas pelo menos eu diria que é mais do que curiosa, que a afirmação do Descartes, na verdade, é uma afirmação que coloca em evidência, por isso que eu não sei por que as pessoas não têm encontrado aqui, acabam entendendo, mas a afirmação do Descartes já indica que a sua afirmação é uma afirmação traiçoeira, sibilina. Vou conseguir lembrar de outras palavras. Por quê? Porque a afirmação do Descartes, essa que é a obra do Descartes, ele diz assim, ó: suporei, essa palavrinha, suporei, portanto, que há, veja bem, que há não um Deus, mas um gênio maligno, embusteiro, que há não um Deus ótimo, fonte soberana da verdade, mas algum gênio maligno e ao mesmo tempo sumamente poderoso e manhoso, que põe toda a sua indústria em me enganar. Pensarei que o céu, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas externas nada mais são do que ludíbrios dos sonhos, ciladas, que ele estende à minha credulidade. Pensarei que sou eu mesmo desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, de sentido algum, mas tenho a falsa opinião de que possuo tudo isso.
Manter-me-ei obstinadamente firme nessa meditação, de maneira que, se não estiver em meu poder conhecer algo verdadeiro, estará em mim pelo menos negar meu assentimento aos erros, às coisas falsas, eis porque tomarei cuidado para não receber em minha crença nenhuma falsidade, e a fim de que esse enganador, por mais poderoso e por mais astuto que ele seja, nada possa me impor. Ou seja... Uai. Oi? Ele está dizendo que ele não vai deixar esse final, por exemplo. Eis que, porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade. E prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. O cara, ele pega os extremos. Primeiro ele pega o extremo de Deus, depois ele pega o extremo desse gênio maligno. Pra entender, sim. Ele ensina? Eu tô muito perfeita mesmo. Muito. Eu até entendi esse negócio de exposição. Ele pegou um extremo. Eu só entendi esse final. Primeiro ele fala que ele tem que fazer ainda muito no final das palavras ele fala. Então vejam a afirmação do Descartes. A afirmação do Descartes é: suporei, convencer-me-ei de que há, na verdade, um Deus. Mas esse Deus não é outra coisa senão um gênio enganador. Bem, o que Descartes afirma isso? Porque até o momento, na primeira meditação, ele não tem elementos suficientes para afirmar absolutamente nada de certo, de absolutamente certo, e nem tem condições de afirmar com absoluta certeza, consequentemente, que há um Deus e que ele é absolutamente bom, justo, sabedor de todas as coisas e barará, barará, barará. Como ele não tem essa condição, ele fará exatamente o oposto. Partirei do pressuposto de que há um Deus, só que esse Deus é absolutamente enganador e conduzir-me-ei agora, então, a partir dessa perspectiva, dessa ideia, para verificar até onde isso me leva. Certo? Antes disso ainda, e associado a isso, nós não podemos nos esquecer que, se ao mesmo tempo eu afirmo que não há um Deus tal e qual aquele dito antes, tá? E como eu já afirmei também que os sentidos falham, apesar de não ter ainda condições de sustentar isso, em consequência daquele pensamento, primeiro, eu também tenho que afirmar, em consequência disso, que também não há em mim, eu próprio, não tenho sentido algum. Concordam com isso? Em consequência desse pensamento?
falham, eu não tenho condições de afirmar nem mesmo que eu próprio sou dotado de algum sentido. Que sou dotado de pernas, que sou dotado de olhos, nariz, boca, mãos, pernas, braços e por aí vai. Mas, em consequência, eu também tenho que afirmar: não existe terra alguma, não existe céu, não existe árvore, não existe rio, não existe coisa externa alguma e ao mesmo tempo tenho que afirmar que tudo isso não passa de ludibrios. Certo? Por um lado, quando a gente pensa nas coisas externas, né, se eu já afirmei que os sentidos são falhos, mas eu não tenho ainda elementos suficientes para sustentar que eles de fato são falhos, porque até o momento eu não tenho ainda nenhuma fundamentação, né, nenhuma base, nenhuma estrutura que sustenta isso. Por enquanto eu tenho apenas argumentos, e esses argumentos são suficientes para negar uma tal tradição, porque se baseava antes no pensamento, que era o pensamento aristotélico. Oi? Ele fala, oi? Mas eu tô acompanhando, porque ele tá só repetindo as coisas que eu já disse antes. Ah, não, realmente, no começo desse texto fala isso. Ah, não, é do outro. De brilhos. Na verdade, se o método é da dúvida, é muito simples isso. Se ele acredita na dúvida hiperbólica, se o método dele é na dúvida hiperbólica, é óbvio que ele vai questionar tudo, ele vai colocar tudo em dúvida, inclusive Deus, a Terra, o que você vê, o que você não vê. Ele pegou um extremo e outro. Na verdade, ele sempre pega um extremo e outro para testar tudo. Eu vou voltar a isso de novo. Fala aí, motivo, qual é a... Olha só. A primeira meditação tem como objetivo colocar em questão aquelas coisas que têm que ser postas em dúvida. Quais são as coisas que têm que ser postas em dúvida? Em primeiro lugar, os sentidos. Certo? Em segundo lugar, o pensamento religioso acerca de Deus e suas consequências. Certo? Em terceiro lugar, mas em consequência da primeira coisa colocada em dúvida, tá? Em consequência dela, é necessário afirmar que nada disso existe. Porque se eu... Percebe? Ou seja, como é que eu terei certeza em afirmar que existe terra, que existe árvore, e que a árvore é de forma tal ou tal, se
se uma tal verdade é baseada nos sentidos. Se agora, com a demonstração apresentada de que os sentidos sozinhos não conseguem sequer constatar, não conseguem sequer distinguir se eu estou dormindo ou sonhando, se eu estou vendo uma ficção ou a realidade, se eu estou louco ou se sou consciente, tá? Se eu não tenho sequer condição de saber isso, distinguir uma coisa da outra, dessas aqui, então, em consequência disso, eu não tenho consciência, eu não tenho condição alguma de afirmar que existem coisas externas. Porque se eu afirmo isso, tudo isso é falso. Isso está preso à ideia do Deus enganador? Calma. Vai tá preso também. Está preso também, em consequência, mas só precisamos fazer uma outra conexão aí. Está diretamente ligado a isso. Tá? Mas primeiro eu quero que vocês pensem em que essas informações, essas afirmações, tá? Porque vejam, gente, essas afirmações são afirmações conceituais. Quando eu digo rio, eu tenho aqui uma palavra, um conceito. Eu não tenho aqui em minha frente o rio, nenhum rio. Eu tenho apenas um conceito. Uma coisa é a palavra, a outra coisa é a coisa que ela nomeia. Certo? Então, se os sentidos são enganadores, eu não posso afirmar, tá, com certeza, nenhuma coisa dessas. Que essas coisas são tais e quais afirmadas. Pode ser que tudo isso seja falho, já que eu não sei ainda, né, já que o que eu consegui demonstrar até o momento foi que os sentidos são falhos. Certo? Tá. Do mesmo modo, eu não tenho elementos para afirmar categoricamente qual é a especificidade de Deus. Não tenho condição ainda de afirmar também se Deus de fato me conduz ou não. Assim como não tenho elementos suficientes para determinar qual é a causa do erro. Certo? Não tenho elementos para isso. Por quê? Até então eu apenas estou colocando as coisas em dúvida. As que podem ser postas em dúvida, só para fechar o raciocínio. Então o que ocorre? Em consequência disso, se não posso afirmar que há um Deus tal, porque senão, por que eu não posso afirmar que há um Deus tal? Porque senão eu terei que dizer também que Ele é o responsável pelos meus erros. E eu sei que, se Deus for o responsável pelos meus erros, se eu conseguir provar inclusive isso, não faz sentido algum eu ficar preocupado com isso. Se eu erro ou se eu acerto. Não justifica. Certo? Consequentemente, o que nós temos? Terei que supor, já que eu não tenho certeza nenhuma de nada, eu suponho que há um gênio enganador. Bom, e veja, se suponho que há um gênio enganador, essa afirmação fica ainda mais clara. Porque se ele é enganador, e mais, se é poderosíssimo, e o seu empenho é enganar-me, se o seu empenho é criar ludíbrios em mim, qual é a conclusão a qual eu tenho que chegar? Simplesmente essa. Talvez nada, absolutamente
nada é certo. Vai restar só dúvida. Não. Talvez nada, absolutamente nem a dúvida. Nada, absolutamente nada é certo. Por quê? Porque se existe, de fato, um embusteiro, o que é que me garante que tudo isso não foi posto em minha mente por ele? E ao nomear o rio, por exemplo, na verdade eu teria dito, eu deveria dizer pedra, ou eu digo árvore, sendo que na verdade eu deveria dizer fogo, sei lá o quê. Ou até, exatamente, a questão é exatamente essa, é chegar, mas é exatamente isso, é chegar a essa conclusão. Será que eu, de fato, existo ou não passo de uma marionete nas mãos de um embusteiro que coloca em mim todas essas coisas, coloca em minha mente todas essas coisas? Então eu tenho que colocar essas coisas todas em dúvida, até que eu consiga demonstrar se tudo isso é de fato, ludibrios, ou se de fato isso tudo é verdade, ou se tudo isso é fruto do mais extremo erro de investigação, erro de pensamento. Certo? Por isso que tem a vinculação, então, com o embusteiro. Tá? Esse Deus, esse gênio enganador. Ok? Mas veja, essa afirmação do Descartes é uma afirmação, como suposição, que eu tenho que levar até as últimas consequências, tá? E conduzir-me por ela, para ver até aonde ela me leva. Porque se eu chegar à conclusão de que isso aqui é verdade, tá? Eu vou ter que encontrar uma outra forma de descobrir, né, como investigar e como fundamentar qualquer tipo de verdade futura. Ou, se isso aqui for falso, eu tenho que eliminar essa possibilidade aqui de uma vez por todas. Eu não posso me manter com esse pensamento. Certo? E qual é a conclusão que chegou? Você já quer a conclusão? Eu quero saber. Não, é porque no final do parágrafo ele fala. E depois ele fez o que? Ele acreditou. Vamos lá. Fala, Nicola. Pessoal, então, até então, só para eu entender, ele começou a criar dúvidas, hipóteses, para isso na primeira navegação dele. Acerca sobre Deus? Primeira meditação. Isso! O que tem a primeira meditação? É isso? E é isso mesmo. Que ele começou a criar dúvidas, hipóteses sobre Deus? Ele não cria dúvidas, ele coloca em dúvida. Ele coloca em dúvida tudo isso. E ele começa colocando em dúvida os sentidos, por quê? Porque os sentidos estão na base de fundamentação, de conhecimento, conhecimento da verdade, tá? Até aquele momento. Certo? Então agora vamos fazer o segundo passo no Descartes para a gente caminhar na direção da solução apresentada por ele. Claro que ele vai chegar a uma conclusão, óbvio. Senão não faria sentido, né, ele fazer toda essa perspectiva. Oi? Vocês entenderam? Não é
porque não é coisa que leva, ele coloca a sua afirmação, né, essa dúvida exagerada, hiperbólica, né, coloca, né, essa afirmação, quando ele afirma, né, ao final da primeira meditação, que existe um gênio esteio, é a extrema dúvida, é a extrema, no sentido de que ela é a dúvida máxima, né? É aquilo que como eu não tenho elementos suficientes para negá-la, eu parto do pressuposto que ela é verdadeira. O pressuposto de que ela é verdadeira e a sustento, para ver até onde ela me leva, até onde ela própria se sustenta. Tá? Então tá. Até aqui tá claro, gente? Vocês concordam que o próximo passo do Descartes tem que ter como propósito encontrar algo que o possibilite ou continuar afirmando tudo isso ou negar, mas de forma muito firme, clara, né? Uma outra coisa, um outro caminho, porque senão ele vai acabar sendo muito chato, pelo menos, muito enfadonho. Nesse ponto, na época, a religião disso, porque a igreja na época era muito rigorosa. Romualdo, olha só, só para você ter uma ideia, quando Descartes escreveu essa obra, ele escreveu 6 versões à mão. E cada uma ele colocou em um lugar diferente. E escreveu uma carta para um amigo dele, dizendo aonde é que elas estavam. Para esperar até que houvesse uma possibilidade de publicação delas. Caso até a sua morte, né, não tivesse os problemas político-religiosos, né, não tivessem sido resolvidos, que elas fossem publicadas apenas após a sua morte, porque ele morria de medo da igreja. Tá? E principalmente porque em 1600 o Giordano Bruno havia sido queimado em praça pública, exatamente porque sustentou, né, dentre outras coisas, claro, mas sustentou algumas ideias científicas e principalmente, dentre elas, o heliocentrismo do Copérnico. Tem a mensagem só Né? dá ok, Copérnico né? morreu em Eu pareci umas duas vezes, tá 1543. descarregando. Eu tô dando ok. Então veja, depois disso, o Galileu também sofreu duras penas, né, em consequência do seu pensamento científico. E Descartes vive exatamente esse período. Né? Descartes morre em 1650, Galileu morre em 1642. Né? E Galileu foi
condenado, né, no caso, pela primeira vez, se não me falha a memória, é em 1608. Tá? E Descartes está vendo essa coisa toda acontecer. Então ele está preocupado também com isso. Certo? Tá. Então, vamos... Mas Descartes acaba sendo extremamente importante para a religião. E fundamentalmente para a religião católica. Tá? Mas vamos ver Você vai entrar no argumento do cogito agora, professor? Oi? Você vai entrar no argumento do cogito agora? Pode. Código, foi o que eu disse, código. Vamos lá. Isso. Na verdade, eu acho que o 4 é o que mais explica tudo que ele diz no código. Como é que Estou é? errado. O 4, Sim. o 4 é o, na verdade, explica tudo o que ele quer falar sobre o código. Porque o 1, 2 e 3 está basicamente repetindo o que ele falou nessa questão do final da dúvida e todas nas questões da dúvida. Aí ele simplesmente, assim, vamos ver se eu entendi bem. Ele fala que, por exemplo, se existe realmente esse ser enganador, se ele tenta enganar ele de alguma coisa, é porque ele é alguma coisa. E por ele pensar assim, é porque aí ele existe e as outras coisas também existem. É isso que ele Então, diz. aí vamos ver. Só essa segunda parte aí é que precisa ser resolvida no segundo momento, né? Mas no primeiro momento, essa segunda parte que eu digo as outras coisas também existem. Essa conclusão não é assim tão não é necessária, não é assim tão clara nesse momento ainda. Certo? Mas vamos ver. Vamos ver como é que... Então tá. A primeira meditação, então, tá clara, né, gente? Tá claro? Vamos para a segunda meditação. Agora, Não sei quantas horas são. gente, são 8h30 ainda. A cara do professor de como assim? Tava tão curioso em saber o final, né? Olha só, seguinte. Olha só. O método da dúvida hiperbólica é o condutor de toda e qualquer obra do Descartes. Tudo que o Descartes escreve a partir do método da dúvida hiperbólica. Tudo. Não. A dúvida hiperbólica, num primeiro momento, o Descartes nomeia o método desse modo. Né? Ele fala que o seu método chama-se método da dúvida hiperbólica. Tá? Num segundo momento, ele vai dizer, simplesmente vai dizer que é o método Tá gravando. 43 minutos de gravação. Ele vai dizer que é a dúvida, ele renomeia o seu próprio método como sendo dúvida metódica. Num terceiro momento, já a partir de 42, mais exatamente, 1642, né, a gente não vai encontrar mais isso nas obras dele. É porque eu Nem pergunto isso, toda nem hora. isso. Ele vai dizer simplesmente o método. Tá? O que é o método? O método envolve 4 passos. Eu falei isso para vocês na aula passada. Ele fala isso no discurso do método no final, não fala? Evidência, fragmentação. Vocês encontrarão também como sinônimo da fragmentação análise, tá? É a mesma coisa, tá? Então, evidência,
fragmentação, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, é o passo de quê, gente? A síntese. E o quarto passo é a enumeração. Isso é o método. Tá? No primeiro momento que ele escreve o método, né, ele tinha 21 passos. Tá? Ele o esclarece na obra Regras para essa obra aqui, né, é uma obra que tem, no caso, os 21 passos. Só que ele depois vai escrever o método, que é outra obra, onde ele vai resumir esses 21 passos em 6 passos apenas. E nessa obra aqui, né, ele dirá, né, que como a mente cisma em errar, o que ele fará? Né? O que